Segunda possibilidade, uma má digestão ou má absorção de carboidratos. A má digestão e má absorção de carboidratos é um dos fatores que pode gerar diarreia nesse paciente. Então, é interessante investigar se esse paciente, por exemplo, tem uma intolerância à frutose. Isso pode ser feito através de um teste específico, um teste respiratório, que vai avaliar se a pessoa faz a adequada digestão e absorção da frutose ou se esse carboidrato não é adequadamente digerido e absorvido, permanece no intestino e gera alterações. Isso pode acontecer não só com a frutose, mas também pode acontecer com a lactose. E por que uma pessoa desenvolve uma má digestão de carboidratos? Pode ter um componente genético e pode ter um componente em que desse processo ter sido adquirido. O que acontece? Ao longo do tempo, de todos esses fatores que eu citei aí da disbiose, medicamentos, alergias alimentares, má alimentação, disbiose, infecções, parasitas, toxinas, isso tudo pode danificar o epitélio do intestino. E nesse epitélio do intestino, a gente tem sítios de produção de enzimas, das disacaridases, que são enzimas que quebram carboidratos. Se eu perco esse sítio de produção por causa de infecção, por causa da perda das microvilosidades, eu tenho uma perda da minha capacidade de digestão e absorção. Então, às vezes, isso é algo que é transitório também. Nem toda intolerância à lactose é permanente. A intolerância à frutose ela já pode ser um pouco mais permanente porque ela pode ter um componente genético. Aliás, a própria intolerância à lactose também pode ter um componente genético. É até possível realizar a requisição desse exame em laboratórios normais. Você pode ver se a pessoa tem uma tendência adquirida ou se, por perda dessa capacidade de digestão, ela adquiriu uma intolerância à lactose, mas ela é transitória e com a recuperação das microvilosidades, ela pode recuperar a possibilidade de fazer essa digestão, ou se é um componente genético e a pessoa sempre terá uma dificuldade de produzir a enzima lactase e ela sempre vai ter dificuldade de digerir e de absorver lactose, assim como a frutose. Então, você pode pedir exame de intolerância à lactose, exame de intolerância à glicose, ou fazer o teste com esse paciente, retirar frutose, retirar lactose desse paciente por um tempo e ver o quanto ele melhora da sintomatologia.